Em Brasília, a repórter Yasmin Perna traz para você o que é destaque na capital federal, destaque da nossa política. Yasmin, boa tarde. Oi, Pétria, boa tarde. 4 empreiteiras alvos da Lava Jato, que antes estavam impedidas de participar de acordos com a União, agora poderão voltar a participar de licitações públicas. Isso porque o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, decidiu suspender a punição das empresas. A informação é do jornal Estadão, revelada hoje. A justificativa do ministro nesta manobra considerada inédita é tentar com as empresas algum tipo de acordo de cooperação. Mas o TCU não pode fechar acordos de leniência. As empresas Queiroz Galvão, UTC Engenharia, Tecnit Engenharia e a Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio, a EBEC, foram consideradas inidôneas pelo próprio tribunal em 2017 por estarem envolvidas em fraudes na licitação da usina nuclear de Angra 3, esquema descoberto pela Lava Jato. Pela sanção, elas seriam consideradas inaptas por 5 anos. Com a decisão do ministro, elas voltam para a concorrência dos certames. E a Queiroz Galvão já até venceu no fim do mês passado a licitação para a expansão de uma linha do metrô de Salvador, contrato no valor de 429 milhões de reais. Para o secretário-geral da ONG Contas Abertas, o Gil Castelo Branco, essas empresas voltam a concorrer pelos certames ainda em vantagem, porque não houve incentivo para empresas menores se desenvolverem e diversificarem o mercado. É lamentável que, decorridos já diversos anos, desses escândalos, que o país não tenha criado condições, aberto esse mercado para que empresas internacionais participassem dessas grandes obras públicas, até mesmo para que empresas de médio e pequeno porte pudessem ter também essa oportunidade de participar dessas obras. Todas elas estão retornando ao mercado, prometendo naturalmente agora mudar esse comportamento e vão voltar a atuar nas grandes obras públicas. E certamente em vantagem em relação àquelas pequenas, porque naturalmente aquelas não tiveram um incentivo até mesmo para poderem crescer, O ministro Augusto Nardes solicitou à Procuradora-Geral do Ministério Público no TCU, Cristina Machado, para que ela fique encarregada de analisar os termos dos acordos das empresas com o TCU. Isso, no entanto, não tem prazo para acontecer ainda e até lá a sanção fica suspensa. Outros ministros da Corte, ouvidos pelo Estadão, argumentam que essa decisão não deveria ter sido tomada de forma individual e que deveria haver um prazo fixado para a suspensão da inidoneidade. A CBN tentou contato com a assessoria do tribunal e do ministro, mas não conseguiu contato. Pétria. Muito obrigada. A repórter Yasmin Perna com a gente aqui, o destaque de Brasília. Na abertura do Revista CBN, agora 12:10. Pascoal. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil neste momento volta os olhos para essa sessão onde o Senado Federal está vestido aqui das prerrogativas de poder julgar os crimes praticados pela presidente afastada Dilma Rousseff. Deste processo, tiramos algumas lições. A primeira delas é que um presidente da República tem que respeitar o orçamento, não tratá-lo como peça de ficção, não avançar no dinheiro público para fazer o populismo, a demagogia e a irresponsabilidade que levou exatamente o país a essa situação caótica em que se encontra. O populismo bolivariano, levantado e muito bem defendido pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, de conviver com aquilo que a sociedade hoje se viu enganada, iludida, porque foi exatamente assim a campanha eleitoral de 2014, onde o maior processo de estelionato eleitoral foi implantado. Senhor presidente, é momento de nós deixarmos claros a esta sessão que é histórica sim,
E temos que definir corretamente aqui quais são os verdadeiros canalhas da política brasileira. Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras. Canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público. Canalhas são aqueles que usaram verba pública para poder fazer as suas eleições municipais, estaduais e nacional. Canalhas são aqueles que tiraram dinheiro para que o cidadão não tivesse um atendimento digno à saúde. Canalhas são aqueles que deixaram 12 milhões de brasileiros desempregados. Canalhas são aqueles que indiscutivelmente levaram o Brasil a uma situação crítica do ponto econômico, social, econômico e de credibilidade internacional. Hoje nós estamos vivendo aqui um novo momento. Um momento, sim, de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra. Asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. Tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar a oportunidade para a esperança do povo brasileiro, para o ressurgimento da boa política, para o ressurgimento da esperança do cidadão que quer ver o dinheiro público destinado não aos países bolivarianos, não ao Foro de São Paulo, mas o dinheiro brasileiro sendo depositado na conta da saúde, da educação, da segurança pública, indiscutivelmente da infraestrutura. Senhor presidente, é este o nosso grande desafio. Este fato desse populismo irresponsável, ele hoje chegará ao fim, e eu tenho certeza absoluta. Amanhã, a final da tarde de hoje, o povo brasileiro já vai respirar alegre, aliviado, sentindo aquilo que está atravessado na garganta de todos os que foram às ruas, que mobilizaram o país nesse novo momento de cidadania. Quer dizer, em alto e bom som, todo político a partir de agora tem que ter responsabilidade com aquilo que se compromete na campanha eleitoral. Não é justo não assumir suas responsabilidades e querer responsabilizar políticas internacionais ou desmandos praticados aqui, abafados numa nova maquiagem que é de enganar a população brasileira. E eu encerro, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência que tenho a tranquilidade de representar aqui hoje milhões de brasileiros que foram às ruas. Este processo é a finalização de uma ação que não foi iniciada pelo parlamento, foi iniciada por quase 90% da população que disse em alto e bom som: fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate, a essa situação. Poder viver, trabalhar e manter a sua família. Muito obrigado. E o voto é sim, presidente. Sim pela aprovação do impeachment do afastamento definitivo com a inabilitação para a função do cargo. Agradeço a Vossa Excelência.